Olá, você está no canal Você Já Ouviu Falar com Ronaldo Mendes? Que bom tê-lo por aqui. E na sequência do nosso tema da parábola Rico e Lázaro, ou Rico e Lázaro, nós queremos que você acompanhe conosco. Mas antes, se você ainda não é inscrito, vá lá no YouTube e procure ali. Canal Você Já Ouviu Falar com Ronaldo Mendes? Se inscreva, deixe o seu like e também acione o sininho para que outros vídeos possam chegar a você assim que nós postarmos. E também compartilhe para que esta mensagem possa chegar ao coração de outros amigos, outros irmãos que precisam compreender a palavra de Deus assim como ela é. Sabe por quê? O canal existe para ajudá-lo na compreensão de textos bíblicos, principalmente assuntos doutrinários, em que muitas vezes alguns textos são mal interpretados pelos apologéticos da vida da internet, que muitas vezes desvirtuam a sua fé ou deixam você com dúvidas relacionado ao que você lê na palavra de Deus. Mas aqui você poderá ouvir falar o que realmente a Bíblia diz. Então, na sequência, nós vimos na primeira parte que morreu Lázaro, o mendigo, e foi recebido no seio de Abraão. Mas isto era uma forma de Jesus apresentar a condição dos que realmente herdarão o reino de Deus, que serão recebidos no reino de Deus. Agora morre o rico. O rico morre e vai para onde? Para o Hades. O que é o Hades? Seria o inferno, que na linguagem aqui é apresentado como um lago de fogo. Portanto, este lago de fogo, será que existe hoje já na Bíblia? Olha, amigos, a Bíblia diz que Deus preparou o lago de fogo para o diabo e seus anjos, e não para o ser humano, até então. Mas no dia do juízo final, logo após a volta de Jesus e 1000 anos depois, então será aceso o lago de fogo, onde queimará todos os pecadores. Isso está em Apocalipse capítulo 20, versículos 10. Mas até então, onde estão os mortos? Segundo as Escrituras, todos os mortos, tanto os bons como os ruins, estão no pó da terra. Isso está em João 5, 28 e 29. E haverá um dia em que ouvirão a voz de Cristo e sairão da sepultura para receber a sua recompensa segundo as suas obras. Se viveram bem, fizeram a vontade de Deus, sairão para a vida eterna. Se não, sairão para a condenação eterna. Mas até então, Cristo está contando uma parábola para alertar aos judeus, para que eles evitem ir para este lago de fogo que acontecerá no futuro próximo. Mas aqui na parábola, e por que nós entendemos que é parábola? Pela situação, pelos acontecimentos e pela condição dos seres que estavam lá. Até porque, se pregarmos imortalidade da alma, significa que quem deveria estar lá seria espírito ou alma. Agora, espírito não tem língua, não tem dedo e também não tem corpo. Ele é uma forma etérea, vamos dizer assim. Mas este aqui da parábola, olha o que acontece ao morrer o rico. No inferno, estando ele, o rico, em tormenta, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Agora ele pede misericórdia, mas enquanto o mendigo, que é representado pelos pecadores, que estava na porta da casa do rico, que tinha todos os oráculos de Deus em mãos, e eles não se alimentavam da palavra e também não dava alimento para os pecadores, agora ele está pedindo o quê? Pedindo socorro. Mas veja bem o que acontece. Ele pedindo socorro, lá naquele local de chamas, ele pede: mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormenta nessa chama, atormentado nessa chama. Agora, molhar a ponta do dedo, se fosse espírito literalmente falando, ou alma etérea, que língua, que dedos seriam esses dos dois, tanto de um que estava no seio de Abraão, quanto do outro que estava no inferno? Agora, o que significa a língua aqui? Ou molhar a ponta do dedo e refrescar a língua? No contexto judaico, eles tinham em mente que, por exemplo, quando
um leproso ele se recuperava da lepra, ele tinha que ir no templo, apresentar seu sacrifício e esperar então os rituais que os sacerdotes fizessem com ele. E um dos rituais seria o seguinte, era pegar o azeite e molhar a ponta do dedo e passar na orelha, passar na mão direita e passar nos pés do ex-leproso, para que ele pudesse ser purificado. Então isso era uma cerimônia de purificação. Purificação do quê? Das chagas que ele tinha. Agora veja bem, as chagas de Lázaro, ela representa o quê? Os pecados da humanidade. Os pecados dos pecadores, na verdade. E como ele agora havia estado agora no seio de Abraão, ou seja, no reino de Deus, o que acontece? Que agora Lázaro, o rico, quando ele vê que ele está, ao contrário agora, no lugar de pecador, no lugar de condenado, porque ele se julgava o rico por eles serem os guardiões da palavra de Deus, mas agora ele estava em tormenta. E essa tormenta significa o quê? A condenação daqueles que rejeitam a Cristo. Agora, por que molhar a língua, molhar o dedo e pôr na língua? Sabe por quê? Porque foi exatamente pela língua que veio a condenação a eles. Como assim, Ronaldo? Eles rejeitaram a Cristo e o fato de rejeitarem a Cristo, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Por isto, conforme diz o verso 14, eles foram abominados por Deus. É lógico que nós não estamos generalizando todo Israel, mas aqueles israelitas, entre os fariseus, saduceus, sacerdotes que rejeitaram a Cristo, foram abominados. E sabe o que é estar abominado? É estar na condição de ser amaldiçoado, prontinho para ser amaldiçoado por Deus. Por isso agora é uma representação que Cristo está dizendo e alertando aquele grupo de fariseus, judeus, saduceus e todos que rejeitaram Jesus, de que se eles continuassem daquela forma, eles estariam um dia neste lago de fogo. Era isso que Jesus alertava, assim como ele alertou em todas as demais parábolas. Nada mais do que isso. Cristo não está pregando imortalidade da alma aqui. Ele está mostrando que, no final das contas, os que aceitaram, ainda que foi as migalhas de Cristo, mas recebeu de coração, se não tiver outra oportunidade, eles estarão no reino de Deus e serão ali agora abençoados para toda a eternidade. Porém, os que rejeitaram a Cristo, assim como aquele povo da época rejeitaram, conforme João diz, Cristo veio para o que era seus, mas os seus não o recebeu. E a todos que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso, amigo, pela língua, conforme diz Tiago, que é um pequeno órgão que ela pode incendiar uma floresta e incendiar o corpo. E era agora a consequência que recaía para aqueles homens que rejeitaram a Jesus. Pela língua, pela blasfêmia que fizeram do Espírito Santo, que apresentou Cristo como Messias. Agora, olha só, lá em Mateus 12, 36 e 37 diz que toda palavra frívola que o homem proferir, hão de dar conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás salvo e pelas tuas palavras serás condenado. E era isto que aconteceu com essa classe de ricos que tinham os oráculos de Deus em mãos, não se alimentaram devidamente e omitiu o alimento para os pobres, para os Lázaros da vida que estavam ao seu redor. Mas agora o que acontece? Ele diz então, não, mas pai Abraão, lembra-te, Abraão diz para ele, filho, lembra-te de que recebeste os bens na tua vida e Lázaro os males. Agora igualmente, aqui ele está consolado e tu atormentado. O rico recebeu os bens dos tesouros dos céus, da palavra de Deus. Eles deveriam ser o porta-voz de Deus e levar o Messias. Mas eles simplesmente levavam Abraão. A confiança deles estava em Abraão, no homem, ou Abraão, ou Moisés. Mas rejeitavam o que Abraão e que Moisés falara de Cristo. A prova é que lá em João 5, 45 a 47, diz Jesus para os fariseus mesmo, diz, olha, não penseis
que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes crido. Mas se vós não credes no escrito de Moisés, também não crereis em minhas palavras, porque de mim falou Moisés. Veja bem, a fé deles estava voltada não para o Messias que os patriarcas apontavam, mas para os patriarcas que Jesus dizia que eles deveriam dar ouvido e entender que aquele homem que estava diante deles era o Messias que eles haviam falado e prometido. Assim como Deus prometeu a Abraão e Deus deu prova e Abraão viu Jesus através do sacrifício do seu filho, ele compreendeu que Jesus viria um dia, mas eles rejeitaram. Por isso agora Cristo está dizendo para aquela classe de judeus e fariseus da época: se vocês não se arrependerem, não tem mais tempo. Depois que o juízo iniciar, não terá mais nada do que fazer. Não adianta mandar Lázaro lá avisar seus irmãos, porque ele pede, o rico pede, manda Lázaro ir avisar meus irmãos para eles não virem para cá. E agora ele sabia que ele não tinha mais retorno, mas que talvez seus irmãos tinham ainda oportunidade. Mas aí o Abraão da parábola diz: olha, eles não adianta mais, porque depois que o juízo de Deus executar, o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Por isso, amigo, isso está em Filipenses capítulo 3, versos 2. Aquele que não usou de misericórdia, como o rico da parábola, que eram esses judeus que rejeitavam os pecadores da época, como os publicanos, como os gentios, especialmente os gentios, eles agora também não teriam a misericórdia de Deus, porque o Espírito Santo já tinha selado a fé deles pelas blasfêmias que eles fizeram contra o Espírito Santo de rejeitar o Salvador. E assim ele fala: mas manda ele lá na minha casa para avisar esses meus irmãos. E aí Jesus, o Abraão da parábola responde: eles têm Moisés, que eles leiam e aceitem o que está escrito. Por isto, eles agora não têm mais oportunidade, porque ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não ouvirão. E sabe de uma coisa? Até isto aconteceu, porque Cristo já havia ressuscitado a Lázaro. Qual Lázaro? Não este Lázaro da parábola, mas Lázaro de Betânia, o irmão de Maria, o irmão de Marta. E Lázaro, conforme eu disse lá no começo, ele não é este Lázaro, porque o Lázaro de Betânia, ele não ficava mendigando o pão na porta do templo, na porta da casa do rico, mas ele não estava cheio de chagas. Ele simplesmente era o irmão de Maria e Betânia e um seguidor de Cristo. Portanto, veja bem, ele não recebia simplesmente migalhas, ele recebia todo o pão que Cristo dava para eles quando estava com eles, certo? Mas os fariseus, os saduceus e os sacerdotes da época já conheciam a ressurreição de Lázaro, já tinham visto a ressurreição de Lázaro. E por isso que o Abraão da parábola diz: ainda que ressuscite alguém dos mortos, nem assim eles crerão. Sabe por quê? Porque já foram selados para a condenação. Não que Deus quis, mas eles rejeitaram as mensagens dos profetas, tanto de Abraão quanto de Moisés, em que apontava o Messias para eles. Por isso, amigo, esta, na verdade, é mais uma das parábolas em que Cristo ele não está ensinando a doutrina da imortalidade da alma, como os imortalistas por aí querem que seja. O que ele está ensinando aqui é que tanto judeus como gentios que rejeitam a salvação por intermédio de Jesus Cristo, eles serão julgados no futuro. Ao morrer, ressuscitarão um dia, conforme diz João 5, 28, 29. Não vos maravilhei disso, porque virá o dia em que todos que se encontram no sepulcro, olha, na sepultura, ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida eterna.
que é o seio de Abraão, que é o reino dos céus. Mas os que praticaram o mal, como aqueles homens daquela época, os fariseus, os saduceus e grande parte dos sacerdotes, sairão para a ressurreição da condenação. E todos os gentios também que rejeitarem a Cristo. E você? De que lado você vai estar? Você vai esperar que você vai chegar lá no Hades ou no inferno, como se ensina a parábola aqui, e vai pedir para Abraão dar uma oportunidade para você? Ele vai dizer o mesmo que ele disse aqui: não tem mais jeito para você. Você encheu a taça da misericórdia de Deus. Agora é só enfrentar o juízo executivo de Deus. Por isso, amigo, se você já ouviu falar que esta parábola está ensinando que as pessoas morrem, vão para o céu ou para o inferno, isto não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que Cristo estava ensinando que pecadores que rejeitam a Jesus como o único e suficiente Salvador, conforme diz Atos 4, verso 12, que não há nenhum outro nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos, a não ser Jesus, você também está sendo enganado se você estiver crendo na doutrina da imortalidade da alma ensinada por esses apologéticos da vida, da internet. Mas aqui você vai receber da palavra de Deus assim como ela é. Por isso você está no canal Você Já Ouviu Falar? Com Ronaldo Mendes. E se você ainda não se inscreveu, dá uma carreirinha lá, se inscreva e acione lá o sininho e também dê o seu like e compartilhe para que essa mensagem e outras que nós postaremos aqui possam chegar a tantos outros amigos que muitas vezes têm ouvido falar tantas coisas por aí que a Bíblia não diz. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Aproveito, convido a você, mande a sugestão, mande um texto relacionado a alguma doutrina bíblica que você já ouviu falar por aí, que você gostaria de saber pela Bíblia se é realmente isto que a Bíblia diz. E nós estaremos aqui para compartilhar com você as mensagens de fé e de esperança. Você já ouviu falar? Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.